tudo a Deus, nosso Pai de amor, a Jesus, pela possibilidade de estarmos juntos em sentimentos, entrelaçados em pensamentos, para estudarmos. Recebam todo o meu amor, todo o meu carinho, que de mais lindo trago no meu coração, e que juntos, amparados pelos amigos espirituais, todos nós, a partir de agora, sejamos tratados e alimentados espiritualmente. Como o Renan já falou, nosso estudo de hoje será do livro A Coragem da Fé, e o tema é Ao Cair, Reerga-se. Muito oportuno para esse momento, com tanta dor, com tantas dificuldades, onde nós estamos fazendo severas reflexões dentro do nosso lar, na nossa própria intimidade, e percebendo a grandeza de nossos defeitos, das nossas fragilidades. Então, vamos ouvir uma palavra de bom ânimo, vamos receber o consolo, o alimento, para que, ao término desse momento diferenciado, retornemos para a sociedade, na fraternidade, no amor. É o que muito nós desejamos. Começamos essa reflexão com o ensinamento do apóstolo Paulo, na Epístola aos Romanos, capítulo 5 e o versículo é o 3. E Paulo nos ensina: a tribulação produz fortaleza. A tribulação é a tormenta da alma. Na vida, passarmos por tribulações, por tormentas, por dificuldades, desafios, é natural, faz parte desse nosso processo educativo. E Bezerra de Menezes nos orienta que nós não podemos permanecer no chão, porque nós vamos cair em várias ocasiões, porque nós estamos aprendendo. Só não podemos permanecer no chão. Então, o primeiro ensinamento é que passar por desafios, dificuldades, sejam financeiras, uma pandemia coletiva, como é o caso atual, problemas profissionais, problemas de relacionamento, tudo isso faz parte dessa nossa caminhada. E nós, às vezes, vamos cair no relacionamento de cada momento com as pessoas, podemos, às vezes, não nos comportar adequadamente, amorosamente, podemos ter uma fala agressiva, um comportamento egoísta, mas o que nós precisamos é reconsiderar a caminhada feita e levantarmos. Nós não podemos cair no chão. E a orientação é: levantemos quantas vezes for necessária. E é o Espírito Bezerra de Menezes que nos dá essa orientação. Ele nos diz no livro A Coragem da Fé: não permaneçais caído no chão, na inércia, no desequilíbrio, aguardando que mãos anônimas, que mãos abnegadas venham fazer o trabalho que vos compete, que é levantar e prosseguir caminhando com os vossos próprios pés. Olha o que Bezerra de Menezes está nos ensinando. Vamos cair? Vamos cair. Agora, nós não podemos ficar na inércia, não podemos ficar parados, não podemos nos desequilibrar, nem ficar aguardando que pessoas, mãos anônimas, venham estender uma mão fraternal para nós. Pode até ser que alguém venha nos ajudar, mas nós não podemos ficar aguardando. E ele nos ensina: olha, levanta e caminha com seus próprios pés, prossegue a sua caminhada evolutiva, prossegue dando conta das tuas responsabilidades, prossegue com os seus próprios pés. Cada um é responsável pelos seus atos. Cada um é condutor da sua própria vida. E é tolice colocarmos a culpa no outro quando nós erramos, quando nós caímos. Isso não vai resolver o problema. Não adianta, muito menos, a mentira, querer esconder
um comportamento errôneo, isso não vai resolver, porque Deus nos conhece perfeitamente, os amigos espirituais nos observam. E o que é que nós devemos fazer? Bezerra de Menezes, ele nos orienta. Olha, nós precisamos olhar para dentro de nós, precisamos assumir as dificuldades e prosseguirmos e caminharmos. Porque se nós colocarmos a culpa no outro, o que nós vamos estar fazendo com isso? Se não postergando a nossa melhoria interior, o nosso próprio amadurecimento e crescimento espiritual. Estaremos retardando um processo de harmonia, de paz, que poderemos tê-lo a partir do momento que nós errarmos, cairmos, levantarmos, aprendermos os ensinamentos e prosseguirmos. Com sinceridade, com responsabilidade, falando sim, olha, me desculpem, eu errei, olha, me perdoe, falei de uma forma inadequada, mas encara a própria realidade e segue confiante, segue adiante. A vacilação, ela também é educadora. Muito importante isso. Nós ficamos muito preocupados em não errar, quando, na verdade, o que Bezerra de Menezes está nos ensinando é que o erro, ele faz parte. Só não podemos permanecer no erro, nem caídos na inércia, na prostração, no desequilíbrio. Porque a vacilação, ela também é educadora. O Paulo, também na Epístola aos Romanos, agora no capítulo 7, e o versículo é 19, essa fala de Paulo, ela é maravilhosa, porque retrata as nossas grandes dificuldades. E Paulo, quando ele estava lidando com as suas próprias, seus próprios deslizes, os seus enganos, então Paulo, ele falou, o bem que eu quero, esse eu não faço. Agora, o mal que eu não quero, esse eu faço. Pois é, nós, estudando hoje doutrina espírita, estudando o evangelho, nós falamos, eu quero, Jesus amado, Jesus, eu quero te seguir, Senhor. Eu quero ser fiel a ti. E fazemos preces bonitas, fazemos leituras de páginas maravilhosas, porém, quando chega no testemunho de, olha, ama teu inimigo, seja amigo de todos, seja uma pessoa imparcial, o bem que você quer para um, deseje para todos. O que você fizer em benefício de um, faça em benefício de qualquer um. Não podemos agir com privilégios. Para determinadas pessoas, nós damos a devida atenção. Para outras, nós desprezamos. Não, isso não é cristão. Isso não está no Evangelho do nosso Senhor Jesus. Por isso, se nós vacilarmos, se nós errarmos, olhemos com respeito para a nossa própria individualidade, mas assumamos essa falha e busquemos corrigi-la. Isso é que é importante. A vacilação, ela faz parte desse nosso processo de amadurecimento. Na escola da vida, nós vamos errar. E errando, nós vamos aprender. Nós podemos nesse processo, sentirmos essas dificuldades, essas incertezas. E a vacilação, ela faz parte, porque vacila aquele que ainda não conquistou a convicção daquilo que é certo, daquilo que é o correto, daquilo que é da lei divina. Então, ele vacila. A razão entendeu, mas o sentimento ainda não coaduna com aquilo que ele fala e pensa. Vacila porque ainda está no exercício, ainda não é conquista. E quando conquistar, não vai mais vacilar, não vai mais cair. Porque também ainda não conquistou robustez moral, porque na hora que tiver, não vai mais cair e não vai precisar se levantar. E nesse estado de aprendizagem,
Em algumas ocasiões, podemos sentir medo, podemos ter a angústia, incerteza. Isso faz parte também do nosso processo, o qual nós estamos vivenciando nesse momento. E tudo precisa ser encarado com naturalidade, com serenidade. Assim, Bezerra de Menezes nos ensina, para que as dificuldades sejam ultrapassadas, para que o medo seja vencido, para que a tormenta da alma seja minimizada e assim nós sigamos adiante, um degrau após o outro, e amadurecendo e conquistando cada vez maior robustez moral. Porém, amigos, após a queda, o que nós precisamos fazer? Porque se o ensinamento é ao cair, reerga-se, o que nós vamos precisar fazer uma vez que nós percebemos que caímos? Devemos rever o caminho percorrido. Essa é a primeira etapa. Por onde nós viemos? Quais foram as escolhas feitas? Qual foi a trajetória que nós tomamos? Será que foi a trajetória do Evangelho? Será que nós ouvimos os ensinamentos do Mestre ou nós ouvimos o personalismo inferior? Como foi que nós tomamos as nossas decisões? Então, reveja o caminho seguido, analise a trajetória e tome medidas de prevenção para evitar futuras quedas que podem acontecer. Isso é sabedoria, isso é previdência. Errei, assumo que errei. Bom, agora vou perceber quais foram as minhas decisões, quais foram as minhas falas, quais foram as minhas escolhas. Agora vamos fazer uma triagem, vamos passar tudo pelo crivo da razão. E com bom senso, através das nossas possibilidades, de acordo com o nosso amadurecimento do momento, vamos tomar novas assertivas, vamos tomar novos posicionamentos, para que esse amanhã não precise ser de tantas quedas. Isso é sabedoria. E dentro desse nosso caminhar, desse nosso planejamento, tenhamos fé, sempre tenhamos fé, porque nós, quando nós oramos, quando nós buscamos a ajuda divina, nós recebemos o amparo espiritual. Fé é necessária em todos os momentos. No momento do lazer, no momento da dificuldade, da tormenta, no momento em que nós estamos no trabalho profissional, precisamos ter fé, precisamos estar cada vez mais conectados, unidos a esses benfeitores espirituais, para que deles recebamos a ajuda necessária, recebamos a inspiração, recebamos o suporte, o fortalecimento, para que não venhamos a cair em qualquer ambiência em que nós nos encontrarmos. E vou trazer para vocês um exemplo muito lindo de fé de Pedro. Pedro, ele, após quedas, após ter negado Jesus, e esse discípulo, ele se renovou de uma tal maneira, se entregou absolutamente ao nosso Senhor. Pois está lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 12, versículos de 6 a 12. E ali vai nos falar, vou trazer aqui uma passagem, quando Herodes mandou prender Pedro, porque Pedro incomodava demais com as suas pregações, com o trabalho que ele realizava. Então Herodes mandou prender Pedro, que ficou sob a guarda de 4 sentinelas, sendo que em cada sentinela tinham 4 soldados. Olhem a segurança. E a ideia de Herodes era apresentar o prisioneiro Pedro logo após a Páscoa aos judeus, porque queria agradar aos judeus. O que foi que aconteceu?
quando Pedro estava na prisão. Na noite em que Pedro dormia, o anjo do Senhor se aproximou da cela, da entrada da cela onde Pedro estava, e a prisão toda se iluminou. O anjo do Senhor acordou Pedro e lhe falou: levanta-te, coloca as tuas calças, a tua sandália, a túnica sobre você e me segue. Pedro imaginava que estava sonhando. E ele atendeu prontamente ao anjo do Senhor, porque para eles era normal esses sonhos, essa interação com os amigos espirituais, porque eles viviam nessa vibração elevada, recebendo esses conselhos. Isso para eles era muito natural. E Pedro então achava que estava sonhando. Pedro, seguindo o anjo do Senhor, os dois passaram pela primeira e pela segunda guarda. E quando eles chegaram no portão da prisão, que já dava para a cidade, o portão se abriu sozinho. E lembremos que na hora que o anjo do Senhor mandou Pedro se vestir, se compor para sair, as correntes, as algemas que prendiam Pedro, elas caíram naturalmente. O que aconteceu também com o portão? Na hora que eles se aproximaram do portão, que dava para a cidade, eis que o portão se abriu sozinho. E o anjo do Senhor e Pedro saíram. O anjo ainda o acompanhou por uma rua. Depois o deixou sozinho. Foi aí que Pedro, caindo em si, se deu conta que não era um sonho, não era uma visão. Tudo tinha acontecido de fato. E Pedro estava ali solto, liberto da prisão, do poder de Herodes, pelo anjo do Senhor. Ali mesmo ele se prostrou e fez uma oração fervorosa ao nosso Senhor Jesus em agradecimento. Pedro, como os demais apóstolos, eles viviam nessa interação contínua com os pensamentos, sentimentos elevados a esses benfeitores espirituais. E o tempo todo eles eram auxiliados. Nós, amigos, nós ainda caímos, mas o convite é para nós nos erguermos e vamos ter fé, não vamos ficar no chão. Não vamos ficar no desequilíbrio, vamos confiar nesses amigos espirituais. E cada vez que nós conseguirmos nos soerguer, mais fortalecidos, nós vamos nos encontrar. Tenhamos a certeza que as maiores dificuldades, as grandes armadilhas, elas estão na nossa própria intimidade. São nossas debilidades morais, são os nossos pontos de vistas que geralmente nós queremos estar sempre com a razão, o que não vai acontecer, porque verdade absoluta, essa é do Criador. Verdade que se aproxima da verdade absoluta só dos espíritos mais elevados. E são os espíritos puros que conhecem essa verdade, que comungam com o Criador. Mas se nós ainda estamos na inferioridade, se nós ainda habitamos uma morada inferior, então temos que ter consciência que nossos pontos de vista, que as nossas vontades, nossos desejos, nem sempre eles vão ser os melhores. Essa coisa de defender uma ideia maciçamente e não querer se modificar, ser inflexível, isso retarda o amadurecimento espiritual, a caminhada, faz a pessoa permanecer caída. Precisamos reconsiderar valores, comportamentos, ideias a todo momento. Lembremos que são as nossas debilidades morais que nos
colocam no chão, que nos fazem tropeçar. É o orgulho, é a vaidade, é a maledicência, é o egoísmo, é a presunção, é o autoritarismo, é a ideia louca de queremos convencer os outros, de queremos estar sempre certos. Amigos, está na hora de nós olharmos para a nossa intimidade e começarmos a fazer novas programações dentro de nós, para traçarmos novos roteiros, novos procederes, quando nós voltarmos para a sociedade. E Bezerra de Menezes nos oferece conselhos salutares para que nós não venhamos a cair tantas vezes. Porque se cairmos, precisamos nos levantar, bem melhor quando nós não cairmos, é óbvio. E que conselhos são esses que Bezerra de Menezes nos oferece? Primeiro, ele nos diz: se mantenham na operosidade. Não se permitam um minuto sequer isento das suas obrigações, das suas responsabilidades. Se mantenham em operosidade. Quer dizer que uma das orientações é para que nós nos mantenhamos sempre com nossos pensamentos, sempre ocupados naquilo que é útil, naquilo que é nobre e nas obrigações que nós assumimos. Não vamos nos isentar dessas responsabilidades. Também ele nos ensina, olha, tire um momento do seu dia para você se dedicar em benefício do próximo. Faça algo por alguém. Faça algo por alguém. Esse faça algo por alguém pode ser, dê um sorriso fraterno para alguém. Faça uma oração pelo outro. Ajude uma pessoa, amiga, conhecida ou não. Faça algo por alguém. Pelo menos em um momento do dia que nós façamos algo por alguém. Também ele nos diz, olha, não perca tempo em ficar se lamentando. Não se permita um minuto sequer de hora vazia, um minuto vazio. E um minuto para lamentação. Não se lamente. Não se permita a ficar falando das suas fragilidades, das suas fraquezas. Não fale. Fale das coisas boas. E outro conselho muito importante: não alimente a culpa dentro de você. Por que não? Porque a culpa nos leva à prostração. A culpa, ela nos leva ao desequilíbrio psíquico, desequilíbrio emocional, porque a culpa, ela nos leva ao desgaste de energias. E isso pode gerar doenças. Reconsiderar caminhada feita? Sim. Avaliar a trajetória? Correto. Traçar uma nova diretriz? Sim. Mas não fique alimentando a culpa, porque você caiu, porque você errou. Não, nada disso. Caiu, se levanta e segue adiante. Segue com fé, segue com confiança. Fé no Criador, sempre. Fé na ajuda espiritual, mas fé em você também. Confia nas suas possibilidades. Errando, se aprende. Vamos lembrar o ensinamento que a vacilação também é educadora. Com os vacilos, com as dificuldades, nós vamos aprendendo. E só vacila, só erra aquele que ainda não tem a conquista, não tem a convicção, ainda não tem a robustez moral. Lembremos disso, queridos amigos. E aí, Bezerra nos orienta, olha, e se magoar alguém, tenha pressa em pedir desculpas. Mas não é a desculpa de um momento apenas para se desembaraçar do erro. Não é essa a desculpa. Peça desculpa por um comportamento diferenciado, que se mostre reiteradas vezes no convívio, na sociedade, nos relacionamentos.
para que a pessoa mostre realmente que você se modificou. E essa pessoa te perdoe infinitas vezes. E você pedindo desculpa sempre, recebendo perdão infinitas vezes, terá você também o dever de perdoar 70 vezes 7 a qualquer um. Olhem o ensinamento de Jesus. Caímos, erramos, magoamos, vamos ter pressa em pedir desculpas. Porém, feito isso, não é desculpa apenas verbal, são comportamentos diários que vão fazer essa demonstração de renovação. E aí nós vamos ser credores de recebermos a desculpa. E, ao mesmo tempo, teremos a obrigação de perdoarmos aos outros, de compreendermos aos outros 70 vezes 7. Perdoarmos sempre. Bezerra de Menezes, nesse livro A Coragem da Fé, na lição 18, que se chama Reerguer-vos, ele nos fala, olha, a verdade, ela nunca está ao lado daquele que acusa e fere. Amigos, isso é grave, isso é muito sério. A verdade, ela nunca está ao lado daquele que acusa e fere. Aconteceu uma dificuldade no trabalho, por exemplo, na casa espírita. Aquele que se mantém na serenidade, aquele que mantém um comportamento na humildade, aquele que se reporta ao outro com respeito, com dignidade, a verdade vai estar com ele. Aquele que se exaltar, aquele que machucar o outro, aquele que ofender o outro, aquele que acusar o outro, Bezerra de Menezes, não sou eu, é Bezerra de Menezes que nos fala, que nos ensina, esse não vai estar com a verdade. Porque a verdade, ela nunca está ao lado daquele que acusa e daquele que fere. É lindo demais esse ensinamento e muito necessário e muito oportuno para que, quando nós retornemos ao convívio com nossos familiares, amigos, colegas de trabalho, que nós lembremos desses ensinamentos. E se em alguma ocasião nós nos sentimos constrangidos, quer dizer o seguinte, se em algum momento alguma pessoa nos deixar numa situação de evidência, mas numa situação de evidência depreciativa, onde nos sintamos devassados, onde nos sintamos humilhados, a recomendação é: fique calmo e confie na compaixão de Deus, porque o Criador, ele não aponta o dedo incisivamente para filho algum. Olha, amigos, o Criador, o Pai amantíssimo, o Criador da vida, o Criador do universo, o Criador de tudo, ele não aponta o dedo incisivamente para nenhum filho. Quem aponta o dedo? São os próprios filhos. Mas que filhos são esses? Os endurecidos, os ignorantes, os imperfeitos, os orgulhosos, os egoístas, os inferiores. Porque os espíritos superiores também não apontam o dedo. Porque o nosso mentor também não nos aponta o dedo. Olha só, meus amigos, paremos para pensar nisso. Aquele que aponta o dedo para o outro, que o acusa, que o fere, esse já está mostrando a sua inferioridade. Com o Criador, que ama a todos os seus filhos, é só compaixão. Lógico, convida a reparação. É justo a cada um segundo as suas obras, mas é amoroso. Os espíritos superiores estão junto a nós, apesar do nosso endurecimento, apesar de nós, às vezes, nem lembrarmos de fazermos uma oração, e mesmo assim eles estão conosco o tempo todo. Basta nós pedirmos e na mesma hora nós somos socorridos, não da forma como nós queremos, mas da forma como é o melhor para o nosso crescimento espiritual, porque eles não querem que nós fiquemos no chão.
Eles querem que nós nos levantemos e sigamos a caminhada evolutiva. Silenciar sempre, não acusar ninguém. Silenciar sempre. Não há no solo do planeta Terra aquele isento de erro, isento de pecado. Também é uma fala de Bezerra de Menezes. Silenciar para não se comprometer, porque não há no solo do planeta Terra aquele isento de erro, isento de pecado. Puro no planeta Terra, nós tivemos nosso Senhor Jesus, Espírito puro, que veio nos trazer a lei maior de Deus, a lei do amor, que veio nos dar o roteiro seguro para essa nossa evolução, para que ela aconteça com menos quedas, com menos erros, que é o Evangelho. Roteiro é o Evangelho. Se caminharmos pelo Evangelho, se vivenciarmos o Evangelho, nós não erraremos. Por isso, não precisaremos levantar. Porém, quando nós sabemos a lição e fazemos diferente, nós caímos. Mas se cairmos, vamos levantar. E vamos caminhar. E não vamos ficar aguardando a ajuda dos outros. E não vamos ficar enumerando as nossas fraquezas, as nossas fragilidades. Não precisamos disso. Vamos seguir avante. Porque no solo do planeta Terra não há aquele isento de erro. Quer dizer, se uma pessoa acusa, se uma pessoa fere, na verdade, ela está mostrando a grandeza da sua inferioridade. Porque quem é superior, quem é elevado, não tem esse comportamento. É amoroso, é amigo. O que quer é que a pessoa se soerga. O que quer é ajudar o outro a evoluir. E não ficar colocando numa situação vexatória. Eles não têm esse objetivo. E aí, meus amigos, não podemos ser condescendentes com o mal. Mas que mal, Denise? Qualquer tipo de mal. Nem com o mal alheio. Ah, mas é meu amigo. Não, mas é com ele eu vou fingir que eu não estou vendo. Não ser condescendente com o mal. Se o mal está presente, vamos chegar para o amigo, para o familiar e vamos falar, olha, eu te amo, mas eu não concordo com o teu comportamento. Eu não concordo com a sua fala. E o outro tem direito de pensar e agir da forma como ele bem entende. Mas nós não podemos ser condescendentes com o mal alheio, seja lá de que for. E muito menos sermos condescendentes com o nosso próprio mal. Isso ainda é mais grave, porque às vezes encontramos justificativas para tentarmos apaziguar o tumulto que fica na nossa intimidade pelos erros que nós fazemos. E não podemos criar justificativas para os nossos erros, para as nossas falhas. O que nós precisamos fazer é avalia a caminhada feita, avalia a sua trajetória, as suas decisões, traça novas diretrizes, mas não seja condescendente com o seu próprio mal. Por que não? Porque isso nos cria dores, porque isso nos deixa estirados no chão, porque isso não nos permite caminhar, porque isso não nos permite sermos mais felizes. É por isso. Então, não podemos ser condescendentes com o mal, seja de quem for, seja quem for a pessoa, ou sejam os nossos próprios erros. Repararmos a dificuldade alheia e, se tiver ao nosso alcance, ajudá-lo, vamos ajudar com amor, tendo compaixão. Agora, vamos ser mais críticos para com nossos próprios comportamentos, para que as quedas se façam cada vez menores. Vamos diminuir essa quantidade de quedas. A cada momento, ou todos os dias, nós temos alguma coisa que nos levou ao chão. Vamos
pensar assim, não, amanhã eu vou ficar em oração, eu vou ficar em vigilância para, pelo menos por um dia, eu não ir ao chão. Quem sabe a gente vai conseguir. Mas é não ir ao chão nem pela fala, nem pelo pensamento, nem por atitudes. Não ir ao chão de forma alguma. Vamos tentar. Vamos tentar. E se nós formos, que sejam menos vezes do que antes, quando nós a todo momento estávamos indo ao chão, sem sequer até nos perceber que já estávamos no chão. Deus, ele promoverá sempre inúmeras oportunidades, quantas oportunidades forem necessárias para que o frágil, o débil, o vacilante se soerga e retorne à sua caminhada evolutiva. Deus, amigos, Deus quer o nosso bem-estar, Deus quer a nossa evolução, Deus quer a nossa felicidade, Deus quer que nós venhamos a conhecê-lo de fato, não apenas a senti-lo olhando na beleza da sua obra, não. Deus quer que nós venhamos a ser felizes, nos criou para a felicidade. Não quer que nós fiquemos no chão, na prostração, na lamentação. É triste quando chega para uma pessoa e fala assim, você está bem? E a pessoa fala assim, estou com tantas dificuldades, com tantos problemas. E quando ela começa a falar, ela relembra todas as dificuldades dela e as energias da sua dor, dos seus problemas, elas se condensam. E tudo se torna maior. E tudo se torna mais grave. O que os amigos espirituais, o que eles desejam é que nós sejamos os artífices, os construtores de minimizarmos as nossas próprias dores, sem aguardarmos que mãos anônimas e abnegadas nos socorram. Dar conta de nossa vida, pautada cada vez mais com consciência no melhor uso da nossa liberdade. Isso é o que eles desejam. E eles ficam felizes quando nós conseguimos, após uma queda, detectarmos a nossa dificuldade, repararmos o nosso erro e prosseguirmos. Como eles se sentem felizes. Por isso, meus amigos, tenhamos a certeza. Haverá sempre inúmeras possibilidades para o seu erguimento. Haverá sempre inúmeras possibilidades para um novo recomeço. Mas não vamos aguardar que esse recomeço venha com mais dor, com maiores desafios. Trabalhemos hoje dentro de nossas possibilidades para que o amanhã, e quando eu falo amanhã, não é 2021, nem mês que vem, é para que o amanhã, o dia próximo, é amanhã mesmo, nós já estejamos mais despertos, mais lúcidos, mais serenos, mais otimistas, mais esperançosos e, sobretudo, muito fervorosos. Lembremos de Pedro. Pedro, ele teria todas as justificativas para se lamentar quando ele estava preso, mas ele não fez isso. Ele teria todas as razões para permanecer no chão e falar assim, não vou mais trabalhar para Jesus. Chega de tanta dor, chega de tanta dificuldade, mas ele não fez isso. Ele foi liberto da prisão pelo anjo do Senhor e sabe o que ele fez? Saiu dali e já foi trabalhar para Jesus, na mesma hora. E Timorato, sem nenhum medo, sem nenhum receio de ser preso de novo por Herodes, porque o que ele queria era seguir a sua própria consciência, com o seu dever, e ele seguiu adiante. Deixemos de ter medo das pessoas, dos homens, deixemos de ter medo das coisas do mundo. O que nós precisamos temer é o Criador. O que nós precisamos respeitar são as leis divinas.
A quem nós devemos reverenciar é o nosso Senhor Jesus. E acabou. É o mestre, é o guia, é o governador do planeta. E ponto. E ponto. Amigos, tracemos um roteiro mais seguro para que façamos menos quedas. O roteiro está no Evangelho de Jesus. Retornemos quando nos for possível retornar para a sociedade com mais alegria, com muito otimismo, mas agora com mais humildade e com muito mais fraternidade. E com certeza a nossa vida vai ser mais feliz. E com certeza nós vamos ter menos quedas e não vamos ficar no chão nunca, jamais. Não vamos nos permitir ficar no chão da inércia, do medo, não, nada disso. Vamos levantar. Que Jesus nos abençoe, que os amigos espirituais nos iluminem cada vez mais e que fortalecidos uns nos outros, irmanados no amor de Jesus, sigamos adiante, fazendo a diferença nesse mundo, para que esse mundo seja mais feliz, para que toda a sociedade, toda a humanidade seja apaziguada e para que a fraternidade deixe de ser um ideal ou uma fala, uma palavra, mas se torne uma vivência entre todos nós. Muito obrigada, muita paz, graças a Deus.